Você acredita que um dos maiores empresários do Brasil foi tratado com desdém por um banqueiro arrogante? Aconteceu quando Silvio Santos, aos 93 anos, entrou discretamente em um banco para abrir uma simples conta corrente. O diretor executivo Rodrigo Bastos o atendeu com condescendência, sem fazer ideia de quem realmente era aquele senhor de aparência comum. Se você está nos assistindo, por favor, inscreva-se em nosso canal e comente de qual estado do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu depois desse encontro não apenas transformou a carreira daquele banqueiro, mas também revelou uma lição poderosa sobre humildade e respeito que tocará seu coração. Acompanhe-me e descubra a história completa. O sol da manhã paulistana iluminava a fachada imponente do Banco Mercantil do Brasil, um dos maiores do país. No 32º andar, Rodrigo Bastos, diretor executivo do setor de contas especiais, ajustava sua gravata de seda italiana enquanto observava o horizonte de prédios pela janela de seu escritório. Aos 45 anos, Rodrigo havia construído uma carreira sólida no mercado financeiro, baseada em sua habilidade para identificar grandes investidores e fortunas consolidadas. Doutor Rodrigo, sua primeira reunião está agendada para as 9h30, informou Márcia, sua secretária, pela porta entreaberta. Quem é o cliente? Perguntou sem desviar o olhar dos documentos que analisava. Senhor Abravanel solicitou a abertura de uma conta corrente padrão, respondeu Márcia, consultando sua agenda digital. Rodrigo franziu o senho, levantando o olhar. Abravanel? Não é um cliente recorrente nosso, certo? Não, senhor, primeira visita. Tem 93 anos e vem acompanhado da filha. Um homem de idade avançada solicitando abertura de conta corrente comum? Isso despertou em Rodrigo um misto de curiosidade e desdém. Nos últimos anos, ele havia se especializado em atender apenas a carteira premium, com investimentos mínimos de 10 milhões de reais. Uma conta corrente simples não era o tipo de operação que justificava sua atenção pessoal. Às 9h40, Rodrigo foi informado que seus visitantes haviam chegado. Pela porta de seu escritório, entrou um senhor de estatura mediana, vestido com camisa social clara, calça escura bem passada e um blazer discreto. Seus cabelos grisalhos estavam bem penteados, e seus olhos, embora denunciassem a idade avançada, ainda carregavam um brilho peculiar. Ao seu lado, uma mulher elegante, nos seus 50 anos, o acompanhava atentamente. Bom dia, eu sou o senhor Abravanel, disse o senhor, estendendo a mão com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. E esta é minha filha, Patrícia. Rodrigo Bastos, diretor executivo de contas especiais, respondeu apertando a mão do visitante com um sorriso profissional. Por favor, sentem-se. Enquanto se acomodavam nas poltronas de couro, Rodrigo notou que o nome lhe soava vagamente familiar, mas não conseguia associá-lo a nenhum grande empresário ou investidor. Talvez algum imigrante libanês ou judeu com pequenos negócios, pensou, baseando-se apenas no sobrenome. Então, senhor, Abravanel, soube que o senhor deseja abrir uma conta corrente conosco, começou Rodrigo com um tom ligeiramente condescendente. Geralmente esse tipo de procedimento é realizado em nossas agências convencionais, mas será um prazer atendê-lo hoje. O senhor sorriu, olhando ao redor do escritório luxuoso. Agradeço a atenção. Sim, preciso de uma conta para movimentações simples. Nada muito complicado. Entendo. E qual seria o propósito principal desta conta? Aposentadoria, talvez? Rodrigo usou um tom mais lento e alto, como frequentemente fazia ao lidar com clientes idosos. Patrícia, a filha, percebeu imediatamente a mudança de tom e estreitou os olhos, mas seu pai apenas sorriu. Digamos que é para organizar alguns rendimentos, respondeu o senhor Abravanel com simplicidade. Nos últimos anos, tenho deixado minhas filhas cuidarem da maioria dos meus negócios, mas ainda gosto de manter algum controle sobre certas coisas. Rodrigo assentiu, já mentalizando
Como transferir rapidamente aquele potencial cliente de baixo valor para algum gerente júnior? E qual seria o valor aproximado de movimentação mensal, Sr. Abravanel? Ah, nada extraordinário. Talvez uns 100 mil por mês para despesas pequenas. Rodrigo quase engasgou. Para muitos brasileiros, 100 mil reais representavam anos de trabalho, mas no seu mundo de altas finanças era considerado troco. Ainda assim, era um valor que o fez reajustar ligeiramente sua percepção. Certo. E quanto ao depósito inicial? Perguntou, tentando avaliar melhor o potencial do cliente. Podemos começar com 5 milhões. É suficiente? O senhor perguntou com naturalidade, como quem questiona se o valor do cafezinho está adequado. O semblante de Rodrigo mudou sutilmente. 5 milhões não eram uma fortuna para seus padrões, mas certamente não era uma quantia desprezível. Talvez o velho tivesse vendido alguma propriedade ou recebido uma herança. Perfeitamente adequado, Sr. Abravanel, respondeu, adotando um tom mais respeitoso. Permita-me apresentar também alguns de nossos produtos de investimento. Com esse montante, o senhor poderia obter rendimentos muito mais atrativos que uma simples conta corrente. O senhor é muito gentil, respondeu o senhor com um sorriso enigmático. Mas, por enquanto, prefiro apenas a conta corrente. Talvez mais adiante possamos discutir investimentos. A reunião prosseguiu com o preenchimento de formulários e documentações necessárias. Durante o processo, Rodrigo tentou casualmente obter mais informações sobre a origem dos recursos e as atividades do Sr. Abravanel. O senhor é aposentado de qual setor, se me permite perguntar? Comunicações, principalmente, respondeu o idoso, trocando um olhar cúmplice com a filha. Ainda mantenho alguns negócios no ramo. Rodrigo assentiu, imaginando alguma pequena gráfica ou jornal de bairro. As comunicações do Brasil eram dominadas por grandes conglomerados e ele conhecia pessoalmente a maioria dos executivos desse mercado. Ao final da reunião, após todos os documentos estarem devidamente assinados, Rodrigo acompanhou os visitantes até o elevador. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Abravanel. Sua conta estará ativa em 24 horas e qualquer necessidade, não hesite em contatar nosso atendimento VIP. O idoso sorriu, apertando novamente a mão de Rodrigo. O prazer foi meu, e pode me chamar de Silvio. Todos me chamam assim. Quando as portas do elevador se fecharam, Rodrigo voltou para seu escritório, repetindo o nome em sua mente. Silvio Abravanel. Silvio. Algo o incomodava, como se devesse reconhecer aquele nome. Sentado em sua mesa, abriu o navegador de seu computador e digitou Senhor Abravanel. Em segundos, seu rosto empalideceu. As manchetes e imagens não deixavam dúvidas. Ele havia acabado de tratar com condescendência nada menos que Silvio Santos, um dos maiores empresários da história do Brasil, dono do grupo Silvio Santos, que incluía o SBT, uma das maiores emissoras de televisão do país, além do Banco Pan-Americano, Jequiti Cosméticos e dezenas de outras empresas. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Arthur Castelli, presidente do banco. Rodrigo, soube que você atendeu pessoalmente Silvio Santos hoje. A voz do presidente soava estranhamente animada. Sim, senhor, respondeu Rodrigo, sentindo a garganta seca. Acabei de descobrir quem ele realmente é. Então você não sabia? O presidente riu. Interessante. Bem, apenas para sua informação, o grupo Silvio Santos está negociando a compra de uma participação significativa em nosso banco. A reunião de hoje foi uma espécie de reconhecimento de terreno, digamos assim. Rodrigo sentiu o sangue gelar em suas veias. Participação significativa, senhor? Sim, algo em torno de 30% das ações. Ele seria nosso maior acionista individual. A propósito, como foi o atendimento? Espero que tenha sido exemplar. Enquanto o presidente continuava falando, Rodrigo lembrou-se do tom condescendente que havia usado com o idoso, das suposições equivocadas sobre suas finanças.
e do modo como quase o havia redirecionado para um gerente júnior. A realidade o atingiu como um tsunami. Ele havia tratado com desdém o homem que poderia se tornar seu chefe indireto em questão de semanas. "Rodrigo, você está aí?" A voz do presidente o trouxe de volta à realidade. "Sim, senhor." "O atendimento foi profissional", respondeu, tentando manter a compostura. Após desligar o telefone, Rodrigo permaneceu imóvel, contemplando o horizonte de São Paulo pela janela de seu escritório. A cidade, que sempre lhe pareceu tão familiar, agora o observava com ironia. Em algum lugar, entre aqueles milhares de prédios, Silvio Santos provavelmente ria da situação, exatamente como havia feito tantas vezes em seu programa de domingo, divertindo-se com as surpresas que a vida oferecia. No final daquela tarde, um buquê de flores chegou ao escritório de Rodrigo com um cartão que dizia simplesmente: "Foi um prazer conhecê-lo. Nos veremos em breve na reunião do conselho. S.A." O sol se punha sobre a capital paulista e Rodrigo Bastos aprendeu da maneira mais difícil que no mundo dos negócios, assim como na vida, as aparências frequentemente enganam e que humildade e respeito são valores que transcendem contas bancárias, títulos ou idade. 3 semanas se passaram desde o fatídico encontro com Silvio Santos. Rodrigo não conseguia dormir direito, revirando-se na cama de seu apartamento no Itaim Bibi, enquanto repensava cada palavra, cada gesto daquela reunião. Sua esposa, Camila, já estava preocupada com seu comportamento obsessivo. "Você precisa superar isso, Rodrigo", ela comentou durante o café da manhã. "Foi um erro de julgamento, acontece. Tenho certeza que o Silvio Santos nem se lembra mais." Rodrigo balançou a cabeça negativamente enquanto ajustava o nó da gravata. "Você não entende, Camila. Não é só sobre aquela reunião. É sobre a compra das ações. Se o grupo Silvio Santos se tornar o maior acionista, minha carreira pode estar comprometida. Ou pode ser uma oportunidade", respondeu Camila, sempre a voz da razão. "Mostre seu valor, reconheça o erro e siga em frente." Naquela manhã, a tensão era palpável no 13º andar do Banco Mercantil. Todos os diretores haviam sido convocados para uma reunião extraordinária do Conselho às 10 horas. Os rumores sobre a venda de uma grande porcentagem das ações para um investidor externo corriam pelos corredores, mas poucos sabiam que se tratava do grupo Silvio Santos. Ao entrar na ampla sala de reuniões com vista para o Parque Ibirapuera, Rodrigo notou imediatamente as cadeiras extras que haviam sido colocadas. Cumprimentou seus colegas com acenos discretos e ocupou seu lugar habitual à direita do presidente. Às 10h05, Arthur Castelli entrou, acompanhado por um homem de meia-idade que Rodrigo reconheceu como Guilherme Stoliar, presidente do grupo Silvio Santos. E, para sua surpresa, o próprio Silvio Santos, acompanhado de 2 de suas filhas. "Bom dia a todos", começou Arthur com um sorriso diplomático. "Como sabem, convocamos esta reunião para anunciar oficialmente a aquisição de 30% das ações do Banco Mercantil pelo grupo Silvio Santos, tornando-se assim nosso principal acionista individual." Murmúrios preencheram a sala. Vários diretores olhavam espantados para o empresário de 93 anos, que mantinha uma postura relaxada e um sorriso enigmático, tão característico de suas aparições dominicais na televisão. "Gostaria de apresentar a todos o Senhor Abravanel, que dispensa apresentações, acompanhado de suas filhas Patrícia e Rebeca, além do presidente do grupo, Guilherme Stoliar." Silvio Santos levantou-se com uma agilidade surpreendente para sua idade. "Bom dia a todos. É um prazer conhecê-los pessoalmente. Quero garantir que não pretendemos fazer mudanças drásticas na gestão do banco. Confiamos no trabalho que vem sendo realizado. Nosso interesse é puramente estratégico e financeiro." Seus olhos percorreram a mesa até encontrarem Rodrigo, e um sorriso sutil se formou em seus lábios. "Alguns de vocês já tive o prazer de conhecer pessoalmente.
Rodrigo sentiu o rosto queimar, enquanto vários pares de olhos se voltavam para ele, questionadores. A reunião prosseguiu com apresentações formais e discussões sobre o futuro do banco. Guilherme Stoliar assumiu a palavra para explicar detalhes técnicos da aquisição, enquanto Silvio ocasionalmente fazia perguntas surpreendentemente perspicazes sobre operações bancárias específicas. Após 2 horas de apresentações, Arthur Castelli encerrou a parte formal. Agora gostaria de convidar nossos novos parceiros para um almoço no restaurante do último andar. Apenas os diretores executivos, por favor. No exclusivo restaurante do 4º andar, com vista panorâmica para São Paulo, os garçons serviam champanhe para celebrar a nova parceria. Rodrigo manteve-se afastado, conversando com outros diretores, tentando evitar um encontro direto com Silvio Santos. Sua estratégia funcionou por quase meia hora, até que sentiu uma mão em seu ombro. Senhor Bastos, que bom vê-lo novamente. A voz inconfundível de Silvio Santos o fez virar-se lentamente. Senhor Abravanel, é um prazer revê-lo, respondeu Rodrigo, tentando manter a compostura. Venha, sente-se comigo, temos assuntos para discutir, disse o empresário, guiando-o até uma mesa afastada, onde Guilherme Stoliar e Patrícia já estavam sentados. Rodrigo sentiu como se estivesse caminhando para sua própria execução profissional. Sentou-se rigidamente, preparando-se mentalmente para o que viria. Rodrigo, posso chamá-lo assim? Perguntou Silvio, com seu característico tom afável. Sem esperar resposta, continuou. Sabia que meu primeiro emprego foi como camelô? Vendia canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Rodrigo piscou, confuso com a mudança de assunto. Não sabia, senhor. Pois é. E sabe o que aprendi vendendo canetas? Que as pessoas julgam muito pela aparência. Um homem de terno, mesmo sem dinheiro no bolso, é tratado como rei. Já um homem simples, mesmo com milhões na conta, muitas vezes é tratado com desdém. O diretor sentiu o estômago afundar. Era exatamente o que havia acontecido em seu primeiro encontro. Senhor Abravanel, eu gostaria de me desculpar pelo nosso primeiro encontro. Silvio o interrompeu com um gesto. Não há necessidade de desculpas. Na verdade, você me fez um favor. Um favor? Rodrigo perguntou perplexo. Sim, veja, quando pensei em investir no Banco Mercantil, precisava entender como a instituição realmente funciona, não apenas os números que aparecem nos relatórios. Como os funcionários tratam os clientes, especialmente aqueles que não parecem ter fortunas. Sua reação foi instrutiva. Guilherme Stoliar assentiu, entrando na conversa. O Silvio sempre fez isso. Antes de fechar qualquer negócio, ele testa pessoalmente o atendimento, muitas vezes se passando por um cliente comum. Patrícia sorriu. Meu pai pode ter 93 anos, mas sua mente para negócios continua afiada como sempre. Rodrigo engoliu em seco. Então meu comportamento influenciou na decisão de compra? De certa forma, sim, respondeu Silvio. Mostrou que há espaço para melhorias no atendimento. E onde há espaço para melhorias, há oportunidade para crescimento. Em vez da demissão que temia, Rodrigo estava recebendo uma lição de empreendedorismo de um dos maiores empresários do Brasil. Sabe por que escolhi o Banco Mercantil entre tantas opções? Perguntou Silvio, servindo-se de água. Rodrigo balançou a cabeça negativamente. Porque vocês têm números sólidos e uma gestão competente. Mas falta algo essencial no mundo dos negócios: humanidade. O dinheiro, Rodrigo, é apenas um meio, nunca um fim. Por trás de cada conta bancária há uma pessoa, uma história, sonhos e necessidades. Naquele momento, Arthur Castelli se aproximou da mesa. Espero que estejam tendo uma boa conversa. Posso me juntar a vocês? Claro, Arthur, respondeu Silvio. Estávamos justamente discutindo algumas mudanças que gostaria de implementar no banco, começando pelo departamento do Rodrigo. O coração de Rodrigo disparou. Então era isso, pensou.
A queda viria agora, em público, para maximizar a humilhação. Gostaria que o Rodrigo liderasse um novo projeto, continuou Silvio. Um programa de atendimento humanizado para todos os níveis de clientes. Rodrigo olhou para o empresário atônito. Eu, senhor? Exatamente. Quem melhor para liderar uma transformação no atendimento do que alguém que acaba de aprender a lição na prática? Silvio sorriu. Além disso, seus resultados financeiros são impressionantes. Você entende de números. Agora, precisamos que entenda de pessoas. Arthur Castelli pareceu igualmente surpreso, mas assentiu. Se é o que nosso novo principal acionista deseja, apoiaremos integralmente. A conversa continuou durante o almoço, com Silvio compartilhando histórias de sua longa carreira nos negócios, desde suas primeiras experiências como camelô até a construção de seu império de comunicação e varejo. Rodrigo ouvia atentamente, absorvendo cada palavra como se fossem pepitas de ouro. Ao final do almoço, quando todos já se levantavam para retornar aos seus compromissos, Silvio segurou Rodrigo pelo braço. Uma última coisa, Rodrigo. Aquela conta corrente que abri, ela realmente servirá para movimentações pequenas. Pequenas, senhor? Perguntou Rodrigo, já ciente de que a definição de pequeno para Silvio Santos provavelmente diferia da maioria das pessoas. Sim, apenas para doações a instituições de caridade. Começo com 5 milhões, mas pretendo aumentar significativamente nos próximos meses. Gostaria que você supervisionasse pessoalmente essas operações. Antes que Rodrigo pudesse responder, Silvio acrescentou: E quero que você visite cada uma dessas instituições comigo. Ver de perto o impacto que o dinheiro pode ter quando usado para o bem. Começamos na próxima semana. Enquanto observava Silvio Santos se afastar, conversando animadamente com outros executivos, Rodrigo sentiu uma estranha mistura de humildade e inspiração. Aquele homem de 93 anos, que havia construído um império do zero, ainda encontrava tempo e energia para se preocupar com causas sociais e, surpreendentemente, com o crescimento profissional e pessoal de um executivo que o havia subestimado. Naquela noite, ao retornar para casa, Rodrigo encontrou sobre sua mesa um pacote embrulhado com o logotipo do SBT. Dentro havia um porta-retrato de prata com uma foto de Silvio Santos em seus primeiros anos como camelô, vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro. No verso, uma mensagem escrita à mão. Para Rodrigo, para que nunca se esqueça que grandes fortunas começam com pequenos sonhos e que por trás de cada cliente há uma história que merece respeito. S.A. Colocando o porta-retrato em sua mesa de cabeceira, Rodrigo percebeu que havia recebido muito mais que uma segunda chance profissional. Havia ganho uma lição de vida de um dos maiores empreendedores brasileiros. Uma lição que nenhum MBA ou curso executivo poderia oferecer. A primavera paulistana trazia um clima agradável naquela quinta-feira. Rodrigo conferiu o relógio. 7h30 da manhã. Estava adiantado para o compromisso marcado às 8 horas. Há 3 meses, esse tipo de agenda o teria irritado profundamente. Acordar cedo para visitar uma instituição de caridade nos arredores de São Paulo não fazia parte de suas atribuições como diretor executivo. Agora, no entanto, era diferente. Parou seu BMW na frente de um prédio residencial em Higienópolis. Conforme combinado, Silvio Santos o aguardava na calçada, acompanhado apenas por seu motorista particular e sem o aparato de segurança que geralmente cercava uma figura pública de sua importância. "Bom dia, Rodrigo!" saudou Silvio com entusiasmo, entrando no carro. "Pronto para nosso 7º projeto?" "Bom dia, senhora Bravanel. Estou sim", respondeu Rodrigo, ainda impressionado com a vitalidade do empresário. "Para onde vamos hoje?" "Instituto Novo Amanhecer, em Santana de Parnaíba. Atendem crianças com dificuldades de aprendizado. A diretora, Dona Maria Helena, foi professora das minhas filhas mais novas. Nos últimos 2 meses, esta havia se tornado uma rotina semanal.
Toda quinta-feira, Rodrigo e Silvio visitavam uma instituição diferente que recebia doações da conta aberta naquele primeiro encontro. O que começara como uma espécie de punição transformara-se em uma das partes mais gratificantes da semana de Rodrigo. Durante o trajeto até Santana de Parnaíba, conversaram sobre os projetos em andamento no banco. O programa de atendimento humanizado, idealizado por Silvio e liderado por Rodrigo, estava revolucionando a cultura interna da instituição. Todos os funcionários, do estagiário ao presidente, passavam por um treinamento que enfatizava a importância de tratar cada cliente com dignidade, independentemente do valor de sua conta. "Recebi o relatório preliminar ontem", comentou Silvio, folheando alguns documentos que trazia consigo. O índice de satisfação dos clientes aumentou 27% em apenas 6 semanas. Impressionante. Rodrigo assentiu, sentindo um orgulho genuíno. Os funcionários estão engajados. Quando expliquei a origem do projeto, obviamente omitindo que fui eu quem o tratou mal, muitos se identificaram com a situação. É porque todos nós já passamos por isso, Rodrigo. Ser julgado pela aparência, pelo sotaque, pela idade, é uma experiência universal. Chegaram ao Instituto Novo Amanhecer pouco depois das 9 horas. O prédio simples, mas bem conservado, abrigava cerca de 150 crianças com diferentes necessidades educacionais. Maria Helena, uma senhora de aproximadamente 70 anos, os recebeu na entrada com um sorriso caloroso. "Senhor, quanto tempo!" exclamou, abraçando Silvio com familiaridade. "Desde o casamento da Daniela, se não me engano." "Dei-te tempo demais, Maria Helena. Este é Rodrigo Bastos, diretor do Banco Mercantil e meu parceiro neste projeto." Enquanto percorriam as instalações do Instituto, Rodrigo observava a interação de Silvio com as crianças. O empresário, frequentemente retratado pela mídia como um showman e negociador implacável, mostrava uma faceta completamente diferente. Carinhoso, atento e genuinamente interessado nas histórias de cada criança que encontrava. Na sala da diretoria, Maria Helena apresentou o projeto para o qual solicitavam financiamento. Um laboratório de tecnologia assistiva que ajudaria crianças com dificuldades motoras e cognitivas a desenvolverem habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O custo total é de 1,2 milhão de reais, explicou ela, mostrando o orçamento detalhado. "Sei que é muito dinheiro." "Está aprovado", interrompeu Silvio, para surpresa de Maria Helena. "Na verdade, vamos arredondar para 1,5 milhão. Os 300 mil extras podem ser usados para bolsas de estudo." Rodrigo, já acostumado com a generosidade de Silvio, preparou-se para fazer as anotações necessárias para a transferência bancária. O que não esperava era o que viria a seguir. "Rodrigo", chamou Silvio, "este projeto será um pouco diferente. Quero que você administre pessoalmente esta doação." "Como assim, senhora Bravanel?" "Quero que você seja o responsável por este projeto específico. Visitas quinzenais, acompanhamento do desenvolvimento, relatórios de progresso. Maria Helena reportará diretamente a você." Rodrigo olhou para o empresário, confuso. "Mas, senhor, minhas responsabilidades no banco..." "Já conversei com Arthur. Você terá 4 horas semanais exclusivamente dedicadas a este projeto dentro de sua jornada normal de trabalho." Silvio sorriu, acrescentando: "Considere parte do seu desenvolvimento profissional." No caminho de volta a São Paulo, Rodrigo permaneceu pensativo. Não entendia por que havia sido escolhido para esta tarefa específica. Como se lesse seus pensamentos, Silvio quebrou o silêncio. "Minha filha mais nova, Renata, teve dificuldades de aprendizado quando criança. Dislexia diagnosticada tardiamente. Naquela época não tínhamos os recursos que existem hoje." Rodrigo olhou para o empresário, surpreso com a revelação pessoal. Maria Helena foi fundamental para ajudá-la a superar essas dificuldades. Hoje, Renata é formada em administração e participa ativamente dos negócios da família.
continuou Silvio. Este projeto é especial para mim, por isso escolhi você para acompanhá-lo. Mas por que eu, especificamente? Perguntou Rodrigo, ainda confuso. Porque em 2 meses de trabalho no programa de atendimento humanizado, você demonstrou algo raro no mundo corporativo: capacidade de transformação. Vi como sua percepção sobre pessoas e valores mudou. E mais importante, vi como você conseguiu transmitir essa mudança para a sua equipe. Aquelas palavras atingiram Rodrigo profundamente. Era verdade. Nos últimos meses, sua visão sobre sucesso, valor e relacionamentos havia se transformado radicalmente. O executivo que antes media pessoas exclusivamente por seu patrimônio, agora conseguia enxergar além das aparências e dos números. Há algo mais que preciso lhe contar, Rodrigo, disse Silvio, com um tom mais sério. Estou reduzindo gradualmente minhas atividades nos negócios. A idade não perdoa, mesmo para quem tem minha energia. Rodrigo assentiu respeitosamente. Apesar da vitalidade impressionante, Silvio Santos já havia completado 93 anos. Nos próximos anos, pretendo dedicar a maior parte do meu tempo e recursos a projetos sociais como este. Preciso de pessoas de confiança que entendam tanto o lado empresarial quanto o lado humano desse tipo de iniciativa. A conversa foi interrompida quando chegaram ao edifício do Banco Mercantil. Antes de se despedirem, Silvio entregou a Rodrigo um envelope. Leia quando estiver sozinho e me dê sua resposta até segunda-feira. Naquela noite, em seu apartamento, Rodrigo abriu o envelope. Dentro havia uma proposta formal. Silvio Santos estava criando uma fundação para centralizar todas as suas atividades filantrópicas e queria que Rodrigo assumisse a diretoria executiva da organização, que teria um orçamento inicial de R$ 200 milhões por ano. A oferta incluía um salário competitivo com sua posição atual no banco, mais benefícios e participação em resultados, não financeiros, mas sociais. Sua performance seria avaliada pelo impacto das iniciativas apoiadas pela Fundação. Anexo à proposta havia uma carta manuscrita. Rodrigo, a vida me ensinou que nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Construí um império que começou com a venda de canetas nas ruas do Rio. Mas meu maior legado não serão os prédios, as empresas ou os bilhões em minha conta bancária. Quando nos conhecemos, você me julgou pela aparência. Um erro comum que todos cometemos. O que me impressionou não foi o erro, mas sua capacidade de aprender com ele e transformá-lo em algo positivo. A fundação que estou criando precisará de alguém que entenda de números, mas que também enxergue as pessoas por trás deles. Alguém que já experimentou a transformação que queremos promover na sociedade. Você não seria apenas um executivo, seria um guardião do legado social que pretendo deixar. Pense com calma. Não é uma decisão a ser tomada levianamente. Aguardo sua resposta. Senhor Abravanel, Silvio Santos. Rodrigo leu a carta 3 vezes. Em seguida, chamou Camila para mostrar a proposta. Sua esposa, que havia acompanhado de perto sua transformação nos últimos meses, não parecia surpresa. O que você acha? Perguntou Rodrigo, enquanto Camila terminava de ler a carta. Camila respirou fundo, deixando o papel sobre a mesa de centro. Acho que esta é a oportunidade que você estava esperando sem saber. O como assim? Rodrigo, desde que começou estas visitas com o Silvio, você voltou a ser aquela pessoa que conheci na faculdade. Lembra? O idealista que queria usar o conhecimento financeiro para fazer a diferença, não apenas para acumular patrimônio. Era verdade. Nos primeiros anos de carreira, Rodrigo alimentava sonhos de criar modelos financeiros que pudessem ser aplicados a projetos sociais. Gradualmente, a pressão por resultados e o ambiente altamente competitivo do mercado financeiro haviam sufocado esses ideais, substituindo-os por objetivos puramente materialistas. Mas seria uma mudança radical de carreira, ponderou. Construí uma reputação no mercado financeiro. Tenho uma equipe que depende de mim. Camila sorriu, tocando seu rosto carinhosamente.
E você acha que o Silvio Santos não pensou nisso tudo? Ele é um dos maiores estrategistas empresariais deste país. Se ele o escolheu, é porque viu algo que talvez nem você mesmo esteja enxergando. Durante o final de semana, o casal discutiu extensivamente a proposta. No domingo à noite, enquanto assistiam ao programa do Silvio Santos na televisão, um ritual que Rodrigo havia adotado recentemente, ele finalmente tomou sua decisão. Na segunda-feira, chegou mais cedo ao banco e redigiu cuidadosamente sua resposta. Ao meio-dia, dirigiu-se ao prédio do Grupo Silvio Santos, no Morumbi. Foi recebido no escritório pessoal do empresário, um ambiente surpreendentemente simples para alguém de sua estatura financeira. Então, Rodrigo, qual é sua decisão? Perguntou Silvio, indicando uma cadeira à sua frente. Rodrigo entregou um envelope. Minha resposta formal está aqui, Sr. Abravanel, mas gostaria de lhe dizer pessoalmente, aceito o desafio. O rosto de Silvio iluminou-se com um sorriso genuíno. Ótima decisão. Quando pode começar? Conversei com Arthur esta manhã. Precisarei de 60 dias para finalizar projetos em andamento e treinar meu sucessor no banco. Perfeito. Usaremos esse tempo para estruturar a fundação. Guilherme Stoliar está montando a equipe jurídica e contábil. Você terá carta branca para montar sua própria equipe operacional. Rodrigo assentiu, sentindo uma mistura de apreensão e entusiasmo. Tenho algumas ideias para a estrutura organizacional e critérios de seleção de projetos. Excelente. Quero que a fundação reflita não apenas meus valores, mas também os seus. Afinal, eventualmente você a conduzirá sozinho. A franqueza sobre sua própria mortalidade era algo que sempre impressionava Rodrigo. Silvio falava sobre o assunto com a naturalidade de quem discute planos para o próximo final de semana. Há algo mais que gostaria de discutir, continuou Silvio. Além da fundação, gostaria que você assumisse um papel no conselho do Banco Mercantil. No conselho? Mas acabei de aceitar deixar o banco. Sim, como executivo. Mas como conselheiro, você seria o representante dos interesses sociais do banco. Seria uma posição não executiva, compatível com sua função na fundação. O Banco Mercantil precisa manter a transformação que você iniciou. Os 2 meses seguintes foram intensos. Durante o dia, Rodrigo trabalhava no banco, preparando sua transição. À noite e nos finais de semana, dedicava-se a estruturar a Fundação Abravanel, como foi batizada. Em uma tarde de sexta-feira, quando faltavam apenas 10 dias para sua saída oficial do banco, Rodrigo foi surpreendido por uma convocação para a sala do presidente. Rodrigo, temos um problema, disse Arthur Castelli assim que ele entrou. O Conselho Administrativo está questionando sua nomeação para o Conselho do Banco. Por qual motivo? Alegam conflito de interesses entre sua posição na fundação e no banco. Dizem que você não tem experiência como conselheiro e que a indicação é puramente pessoal, sem base meritocrática. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. Entendo. E quem lidera essa oposição? Alberto Mendes, respondeu Arthur, referindo-se a um dos conselheiros mais antigos e tradicionais do banco. Ele tem influência sobre vários outros membros. Alberto Mendes era conhecido por sua visão ultraconservadora sobre negócios. Aos 72 anos, representava a velha guarda do mercado financeiro brasileiro, aqueles que viam responsabilidade social como firula e consideravam que a única obrigação de uma empresa era gerar lucro para seus acionistas. O que Silvio diz sobre isso? Ainda não comentei com ele. Queria falar com você primeiro. A votação será na próxima semana, durante a Assembleia Anual de Acionistas. Rodrigo saiu da reunião preocupado. Embora sua nomeação para a fundação estivesse garantida, a posição no conselho do banco era fundamental para implementar mudanças estruturais na instituição financeira. Sem esse cargo, muito do trabalho iniciado com o programa de atendimento humanizado poderia perder força. Ao chegar em casa, encontrou uma mensagem inusitada. Silvio Santos o convidava para participar de uma gravação especial de seu programa no sábado.
O convite não especificava o motivo, apenas solicitava que ele chegasse aos estúdios do SBT às 14 horas. No dia seguinte, Rodrigo apresentou-se no horário combinado, ainda intrigado com o convite. Foi conduzido a um camarim onde encontrou Silvio, já caracterizado para o programa, com seu tradicional microfone preso à lapela. "Rodrigo, que bom que veio! Temos uma gravação especial hoje." "Confesso que estou curioso, Sr. Abravanel. Nunca participei de um programa de televisão." Silvio sorriu misterioso. "Não se preocupe, será algo simples. Por sinal, soube do problema com o conselho do banco." "Arthur lhe contou?" "Sim, ontem à noite. Alberto Mendes é um dinossauro financeiro, mas tem seu valor. Construiu muito do que o banco é hoje." "Então o senhor concorda com ele?" perguntou Rodrigo surpreso. "De forma alguma. Apenas reconheço seus méritos passados, o que não o isenta de estar completamente equivocado agora." Silvio ajustou o microfone. "Não se preocupe com isso. Vamos ao estúdio, está quase na hora." No enorme estúdio do SBT, a tradicional plateia do programa Silvio Santos já estava posicionada. Para surpresa de Rodrigo, em uma área reservada, estavam sentados todos os membros do Conselho do Banco Mercantil, incluindo Alberto Mendes, que parecia tão confuso quanto ele. "Senhoras e senhores", anunciou Silvio ao entrar no palco, recebido com a tradicional ovação da plateia. "Hoje temos um programa especial. Como muitos sabem, além de apresentador, sou empresário. Recentemente adquiri uma participação significativa no Banco Mercantil do Brasil." A plateia aplaudiu enquanto câmeras focalizavam os conselheiros do banco. "E hoje quero compartilhar com vocês uma história. Uma história sobre julgamentos precipitados e segundas chances." Para absoluto espanto de Rodrigo, Silvio começou a narrar, com seu carisma habitual, a história de seu primeiro encontro no banco. Sem citar nomes, contou como foi subestimado por um executivo que o julgou apenas por sua aparência e idade. "Esse executivo cometeu um erro que todos nós já cometemos: julgar um livro pela capa", continuou Silvio. "Mas sabem o que foi extraordinário? Como ele transformou esse erro em uma oportunidade de crescimento, não apenas para si, mas para toda a instituição." As câmeras então focalizaram Rodrigo, que sentiu o rosto queimar novamente, mas desta vez por um motivo diferente. Silvio estava transformando sua gafe em uma lição pública sobre humildade e transformação. "Este jovem executivo", Silvio apontou para Rodrigo, convidando-o a se juntar a ele no palco, "implementou um programa revolucionário no banco. Um programa que ensina funcionários a verem pessoas, não apenas números, e os resultados são impressionantes." Silvio, então, apresentou um gráfico que mostrava o aumento na satisfação dos clientes e nos resultados financeiros do banco nos últimos meses. "Por isso, anuncio hoje a criação da Fundação Abravanel, que será dirigida por Rodrigo Bastos e que terá como missão expandir esse modelo para outras instituições. Porque acredito que negócios bem-sucedidos começam com pessoas que são tratadas com dignidade." A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto as câmeras mostravam as reações dos conselheiros. A maioria sorria, impressionada. Alberto Mendes, no entanto, mantinha uma expressão impassível. Após o programa, nos bastidores, Alberto aproximou-se de Rodrigo e Silvio. "Uma jogada de mestre, Silvio", comentou com um sorriso contido. "Usar seu programa para pressionar o conselho. Muito astuto." Silvio sorriu. "Não é pressão, Alberto. É transparência. Estou apenas compartilhando com o público o que já deveríamos estar discutindo no conselho. Como os bancos podem ser mais humanos sem perder rentabilidade." "E você acredita mesmo que isso é possível?" perguntou Alberto ceticamente. "Não apenas acredito, como tenho dados para provar", respondeu Silvio, entregando-lhe uma pasta.
Resultados dos últimos 3 meses do programa: crescimento de 32% na captação de novos clientes, redução de 17% na taxa de rotatividade, aumento de 23% na venda cruzada de produtos. Tudo isso com um investimento mínimo em treinamento. Alberto examinou os números, visivelmente surpreso. Impressionante, devo admitir. E isso é apenas o começo, acrescentou Rodrigo. Imagine o potencial quando aplicarmos esses princípios em toda a organização, não apenas no atendimento ao cliente. Por isso, preciso de Rodrigo no conselho, Alberto, concluiu Silvio. Não é uma questão pessoal ou de inexperiência. É uma questão estratégica. Ele representa uma visão de futuro para o banco que combina responsabilidade social com resultados financeiros. Alberto fechou a pasta, pensativo. Vou reconsiderar minha posição e vou conversar com os outros conselheiros. Talvez tenhamos sido precipitados. Na semana seguinte, durante a Assembleia de Acionistas, a nomeação de Rodrigo para o conselho foi aprovada por unanimidade, incluindo o voto de Alberto Mendes. A cerimônia oficial de lançamento da Fundação Abravanel aconteceu um mês depois, em um evento que reuniu lideranças empresariais, políticas e do terceiro setor. Silvio Santos, contrariando sua tradicional discrição em eventos corporativos, fez questão de estar presente e discursar pessoalmente. Quando comecei vendendo canetas nas ruas do Rio, aprendi que o respeito não pode ser comprado, deve ser conquistado, e que todas as pessoas, independentemente de sua condição financeira ou social, merecem ser tratadas com dignidade, disse ele, emocionando a plateia. A Fundação Abravanel nasce com essa missão: humanizar as relações entre instituições financeiras e as pessoas que elas servem. Em seguida, convidou Rodrigo ao palco. Quando o jovem executivo se aproximou do microfone, sentiu o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que estava no caminho certo. Há 6 meses cometi um erro que poderia ter custado minha carreira. Subestimei um cliente baseado apenas em sua aparência. Começou Rodrigo, olhando diretamente para Silvio. Mas esse erro transformou-se na maior oportunidade da minha vida. Graças à generosidade e visão de um homem que enxergou potencial onde muitos veriam apenas falha. A Fundação Abravanel não será apenas mais uma organização filantrópica. Será um laboratório de inovação social, aplicando princípios de gestão financeira para maximizar o impacto de projetos sociais. Porque acreditamos que eficiência e humanidade não são conceitos excludentes, são complementares. Nos meses seguintes, a Fundação Abravanel tornou-se referência nacional em investimento social estratégico. O modelo de atendimento humanizado, iniciado no Banco Mercantil, foi adaptado e implementado em outras instituições financeiras, criando um movimento de transformação no setor. Em uma tarde de domingo, quase um ano após aquele primeiro encontro no banco, Rodrigo recebeu um telefonema de Patrícia, filha de Silvio. Rodrigo, meu pai gostaria de vê-lo. Pode vir à casa dele agora? Havia urgência em sua voz, o que preocupou Rodrigo. Aconteceu alguma coisa? Ele explicará pessoalmente. Por favor, venha logo. 1 hora depois, Rodrigo chegava à residência de Silvio Santos no Morumbi. Foi recebido por Patrícia, que o conduziu ao escritório pessoal do empresário. Silvio estava sentado em sua poltrona favorita, visivelmente mais fragilizado que nas últimas vezes em que haviam se encontrado. Rodrigo, que bom que veio, disse ele com a voz um pouco mais fraca, mas mantendo o brilho característico no olhar. Sente-se. Temos assuntos importantes para discutir. Rodrigo obedeceu, preocupado com o estado de saúde do empresário. Os médicos finalmente conseguiram o que queriam, comentou Silvio, com um toque de humor. Convenceram-me a reduzir drasticamente minhas atividades. Aparentemente, até mesmo Silvio Santos precisa descansar aos 94 anos. Sinto muito, Sr. Abravanel. O senhor precisa de algo? Como posso ajudar? Silvio sorriu. Você já está ajudando, Rodrigo.
A fundação está indo excepcionalmente bem. Os relatórios que recebo semanalmente mostram resultados além das expectativas. Estamos apenas seguindo sua visão, senhor. Não, Rodrigo. Vocês estão expandindo minha visão, levando-a para direções que eu não havia imaginado. E é por isso que o chamei hoje. Silvio fez um gesto para Patrícia, que entregou a Rodrigo um envelope lacrado. Este é um novo acordo para a fundação, explicou Silvio. Estou transferindo mais 30% das minhas ações pessoais no grupo Silvio Santos para o fundo patrimonial da organização. Isso garantirá recursos perpétuos para suas atividades, independentemente das oscilações do mercado. Rodrigo olhou o documento atônito. Aquela transferência representava um valor de bilhões de reais. Senhor Abravanel, isso é extraordinário, mas tem certeza? É uma parcela significativa de seu patrimônio pessoal. Qual o propósito de acumular riqueza que não posso levar comigo, Rodrigo? Prefiro ver esse dinheiro trabalhando para transformar vidas enquanto ainda estou aqui para testemunhar o impacto. Silvio fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. Rodrigo, quando nos conhecemos, você me julgou por minha aparência e eu o julguei por sua reação. Ambos aprendemos valiosas lições. Eu, que mesmo aos 94 anos, ainda tenho muito a aprender sobre as pessoas. Você, que além dos números, há histórias que merecem ser ouvidas. O empresário estendeu a mão, que Rodrigo apertou com respeito. Prometa-me que continuará esse trabalho, Rodrigo. Que a Fundação Abravanel será um legado não apenas do nome que carrega, mas dos valores que representa. Prometo, Sr. Abravanel, com toda a minha dedicação. Enquanto deixava a residência de Silvio Santos naquela tarde, Rodrigo refletia sobre a extraordinária jornada que havia percorrido no último ano. De um executivo que media o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias, havia se transformado no guardião de um legado baseado em valores humanos e responsabilidade social. Tudo porque, em uma manhã comum, havia subestimado um senhor de 93 anos que parecia ser apenas mais um cliente idoso, sem saber que se tratava de um dos maiores empreendedores da história do Brasil. E mais importante, sem saber que aquele encontro aparentemente desastroso seria o início de uma transformação que afetaria não apenas sua carreira, mas sua visão de mundo, seus valores e o significado que atribuía ao sucesso. No retrovisor de seu carro, Rodrigo podia ver a imponente mansão de Silvio Santos ficando para trás. Mas sabia que os ensinamentos daquele homem extraordinário o acompanhariam para sempre, assim como acompanhariam as milhares de vidas que seriam transformadas pelo trabalho da Fundação Abravanel nos anos seguintes. Porque, como Silvio Santos havia lhe ensinado, a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em sua capacidade de reconhecer a dignidade em cada ser humano, independentemente de sua aparência, idade ou condição social. Uma lição que começou com um banqueiro rindo da conta de Silvio Santos, sem saber que ele era o maior investidor do banco. E que terminou com esse mesmo banqueiro dedicando sua vida a um propósito muito maior que dinheiro ou poder. A construção de um sistema financeiro mais humano, justo e acessível para todos os brasileiros. Afinal, como dizia o lema da Fundação Abravanel, criado pelo próprio Rodrigo e aprovado com entusiasmo por Silvio Santos, respeito gera valor, valor gera riqueza, riqueza compartilhada gera transformação. Meus queridos amigos, se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que possamos compartilhá-la com mais pessoas. Você se lembra de quando Silvio Santos alegrava nossos domingos com seu carisma único? Quanta saudade sentimos daquele sorriso e daquela risada contagiante, não é mesmo? Se você cresceu assistindo ao programa Silvio Santos com sua família,
Compartilhe conosco. Qual é a sua lembrança mais especial desse grande comunicador? Talvez um quadro favorito ou um momento que marcou sua vida? E o que você aprendeu com esta história sobre julgar as pessoas pela aparência? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e comente suas emoções e memórias. Cada comentário é um tributo a este homem extraordinário que transformou a televisão brasileira e nos ensinou tanto sobre humildade, perseverança e generosidade.